Você acredita em anjos? A aula de hoje é sobre este tema e solta a vinheta. Meus queridos, nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas nunca comentamos sobre anjos. Será que eles existem? E se eles existem, quais são as suas funções aqui no nosso planeta? Deus criou um universo gigantesco, como nós conhecemos. Segundo o nosso telescópio Hubble, nós temos 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Imagina só! E se nós formos contar então os planetas que tem dentro de cada galáxia e somar tudo, fica um número quase inimaginável. Agora, pare para pensar. Tantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, quase infinitos, a quantidade de planetas que existem. Será que nenhum deles existe vida, né? Será que Deus criou só um planeta desses bilhões e bilhões, só um desses planetas com vida? É muito interessante, não é mesmo? Nós não sabemos muito a respeito dos anjos. Mas o que nós sabemos é que no Antigo Testamento eles são mencionados mais de 100 vezes. E no Novo Testamento, 165 vezes são mencionados os anjos. Por exemplo, a palavra anjo vem do grego angelo ou do latim angelus, que significa mensageiro. A Bíblia não fala diretamente sobre a origem e a natureza desses seres celestiais. Mas nós podemos analisar tudo que fala indiretamente, obviamente, aí nas entrelinhas. Então vamos analisar alguns fatos. Por exemplo, os anjos têm intelecto e emoções. Eles cantaram, por exemplo, no nascimento de Jesus. E eles ficam felizes quando alguém é salvo. E eles também são seres invisíveis que podem se tornar visíveis quando quiserem. Por exemplo, alguns anjos partilharam uma refeição com o profeta Abraão. Outro anjo apareceu para Maria falando sobre o nascimento de Jesus. E a Bíblia também fala de duas classes de anjos. Os serafins, por exemplo, têm 6 asas e os querubins têm 4 asas. Em Apocalipse diz que eles não devem ser adorados, pois foram criados, são criaturas de Deus. E nós não sabemos se eles foram criados todos de uma vez ou se eles foram criados individualmente, um a um. Também existem muitas crenças populares que dizem que os anjos são pessoas que morreram e se transformaram em anjos. Outras crenças dizem que são seres evoluídos, que chegam a evoluir tanto a ponto de se tornarem anjos. Mas a Bíblia, ela diz que os anjos foram criados assim, tais como eles são realmente. Outra coisa, eles não se casam, não fazem sexo e não morrem. Não existem anjos bebês, anjos crianças e nem há comprovações de que Deus ainda esteja criando anjos. Eles são mensageiros e agentes secretos de Deus, atuando constantemente aqui no nosso planeta. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz: Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus e são mandados para ajudar os que vão receber a salvação. A libertação dos apóstolos da cadeia, lá em Atos capítulo 5, versículo 19, é uma dessas comprovações de que eles estão atuando aí no nosso planeta em favor de nós. Outra função que os anjos têm é de proteger o ser humano. O rei Davi, lá em Salmos 34, versículo 7, diz: O anjo do Deus eterno fica em volta daqueles que o temem e os livra do perigo. Em outra passagem, em Salmo 91, 11, diz: Deus mandará que seus anjos cuidem de você, para protegê-lo em todos os momentos da sua vida. Eles também fazem parte, meus queridos, da comitiva de Deus. E eles vão participar de diversos eventos, como, por exemplo, da segunda vinda de Cristo. Eles também têm nomes como Gabriel, que quer dizer homem de Deus. Também tem Miguel, que quer dizer quem é como Deus. Ao que tudo indica, Miguel é o próprio Jesus Cristo. Muito bem, mas como nós temos tantas vantagens e tantas coisas boas e tantas descrições de anjos bons, que eu acabei de comentar com vocês, nós infelizmente também temos de anjos maus.
A Bíblia fala mais de 100 vezes sobre estes anjos do mal, ou chamados de demônios. Meu querido, no princípio tudo era harmonia e alegria no céu. Mas de repente, misteriosamente, surge no coração de um dos anjos mais incríveis, mais graduados que Deus criou, surge a inveja, o narcisismo, surge o orgulho. E este anjo, ele usa mal o seu livre-arbítrio e ainda consegue convencer um quarto dos anjos de que ele estava certo. Meu querido, mas o nome deste anjo você conhece muito bem. É Lúcifer, que significa portador de luz, ou o que traz luz, retratado poeticamente em Isaías como estrela da alva. Mas o seu nome não ficou conhecido assim. O seu nome ficou muito mais conhecido como Satanás, que vem do hebraico Satã, que significa adversário, inimigo, acusador ou mesmo demônio. Lúcifer, quando foi criado, era um exemplo de perfeição. Vivia no Monte Santo de Deus e andava em meio a pedras brilhantes. Tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e capacidade. Não estava satisfeito com toda a autoridade que ele tinha. Ele queria ser igual ao Deus e mandar em tudo. Tentou roubar a glória que pertence somente a Deus. Ele queria o poder de Deus, mas não o caráter dele. Então, ele tumultuou o céu e foi expulso de lá. Em Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 9, diz o seguinte: Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido e, por isso, ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Meu querido, em Efésios 6,12, Paulo diz o seguinte: Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Pedro compara Satanás a um leão que ruge procurando alguém para devorar. A boa notícia, meu querido, é que Satanás e seus anjos não atuarão para sempre neste universo. Não. A Bíblia diz que depois que Jesus voltar, eles ficarão presos durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos, eles serão completamente destruídos no lago de fogo. Então não precisa desanimar. Toda a maldade um dia se extirpará. Além disso, meu querido, saiba que você pode vencer as forças do mal. Sabe como? Em primeiro lugar, saiba que Satanás sabe das suas fraquezas. E ele tem uma agência de espionagem tremenda, na qual ele sabe tudo o que você mais tem dificuldade. E além disso, ele tem muito boa memória. Então, em primeiro lugar, saiba que ele sabe as suas fraquezas. Em segundo lugar, reconheça que ele tem poder. Meu querido, ele vai fazer de tudo para isolar você de Deus, porque ele sabe que sem Deus você está desprotegido e é muito fraco. Terceiro lugar, resista e ele fugirá. Meu querido, persevere, se mantenha firme e a tentação passará. Em quarto lugar, meu querido, mantenha-se firme na leitura da Bíblia e na oração. Faça como Jesus, que para vencer a Satanás, ele citou textos até de memória da Bíblia. Em quinto e último lugar, lute sabendo de que você está do lado vencedor. Satanás e seus anjos estão lutando uma guerra nas quais eles, com toda a sua inteligência, sabem que já está perdida. E você está do lado vencedor. Por mais que muitas vezes não pareça, neste mundo que vivemos, onde parece que a morte tem mais poder, que as pandemias têm mais poder, que todas essas lutas e guerras que nós enfrentamos às vezes aparentemente são perdidas. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos estão lutando uma guerra nas quais eles já são derrotados. Muito bem, meu querido, então acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus. Esteja firme, persevere, acredite nos anjos, agora mesmo aí do seu lado, o seu anjo da guarda está aí pertinho de você. Que Deus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau. E lembre-se, siga-nos nas nossas redes sociais. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no seu canal Pasto Bem.